E aí, galerinha, estamos para mais um Pode Passar aqui com o professor Neto de Química novamente. E aí, Neto? Quero dizer logo, não entendi porque ela já riu. Ela falou de que começou a rir. Olha pra mim, acho que alguma coisa tá reluzindo, não. Você é o meu parceiro aqui da Química, a gente fala bastante, né, sobre nossos assuntos aqui. E lembrando que estamos ao vivo no YouTube, 7 horas da quarta-feira, 7 horas da noite na quarta-feira. Quinta-feira nós estamos nos streams aí, né? Spotify, Deezer, streams de áudio, né? Às 15 horas você tem acesso a todos os podcasts. Aí vai lá pra academia, bota lá o fone. E ouve o Pode Passar. Só a gente, né? Só curtindo nossas Show de bola. conteúdos. E aqui ouvindo nossas dicas, conversas, né? Que contribuem bastante. E hoje a gente vai de quê, Neto? Ciclo do carbono e do nitrogênio, Eita, né? os ciclos que mais caem no Enem. Poxa, quando se fala em ciclo biogeoquímico, esses dois ciclos são de muita importância. Tem um cunho biológico muito interessante. Tem uma parte aí que a química também entra bastante interessante. A gente pode contribuir bastante para essa aprovação, ainda não, Jana? Exatamente. E o nome ciclo biogeoquímico, ele já está dizendo que é um ciclo. Então, os seres vivos, né, eles captam, né, esse elemento químico, que a gente vai ver agora, o carbono e o nitrogênio, mas eles precisam devolver, né, Neto? Então, não tem como só capturar. A gente também tem que falar dessa devolução. E falando do carbono, rapidinho, né, depois você entra com a parte de química, a gente sabe que quem captura, né, são as plantas, através da fotossíntese, massa. Né? Então, é o processo de capturar o carbono. E quem devolve, aí a gente tem a respiração dos seres vivos, a combustão, né? Então, tem várias coisas inseridas nesse processo aí do carbono. Você fala de respiração, fala de reações de combustão e de oxidação, né? A combustão, galera, ela pode existir de duas formas, né, Jana? A combustão completa e a combustão incompleta dentro desses processos. A combustão completa, ela vai ter a liberação de gás carbônico e água em seu processo. Nossa respiração é uma forma de combustão completa, porque é a liberação de gás carbônico, não é isso? E aí, através desse processo de oxidação. A combustão incompleta já é uma queima onde eu vou ter a liberação de monóxido de carbono ou de carbono na forma de fuligem, né? Aí no meio. Aí entra a ideia de efeito estufa, por exemplo. É uma problemática que eu posso atrelar ao ciclo do carbono, nesse caso aí, né? Sim. Mas a gente não vai aprofundar isso agora, vai? Não, de jeito nenhum. Mas lembrando que quando a gente fala dessa parte do carbono, a gente tem que lembrar que o homem está inserido nesse processo, né, desse aumento do CO2 na atmosfera. E qual é o grande problema disso, né? Que ele está desmatando. E ele fazendo o desmatamento, ele está destruindo quem exatamente captura esse CO2. Então, cada vez mais o efeito estufa está aí, né? O ciclo do carbono vai ajudar basicamente na ideia de deixar a temperatura da Terra mais constante. Seria o ideal, né? Quando eu gero esse desnivelamento, eu modifico, né? Altero esse ciclo, modifico a temperatura da Terra. Então, o que era uma constante se torna uma variável. Exatamente. Eu tenho diversos problemas climáticos, né? Mas não só de ciclo do carbono viverá o vestibulando, né? Ele também tem que viver do ciclo do nitrogênio. Poxa, sensacional. E esse a gente traz as bactérias. Poxa, né? Então, eu não sei se você sabe dessa parte biológica, Neto, mas nenhum animal consegue capturar o nitrogênio. Né? A gente não consegue fixar esse nitrogênio. Então, quem consegue são as bactérias fixadoras que estão nas plantas leguminosas, lá nas raízes das plantas leguminosas. E por que o nitrogênio é importante? Tem moléculas, né, dentro da gente, como ácido nucleico e proteína, que dependem do nitrogênio. Mas se a gente não consegue capturar, absorver, como é que a gente vai conseguir isso, Neto? Como dissolver isso no organismo, né? E essa ideia do ciclo do nitrogênio volta mais uma vez para as questões de oxirredução. Eu vou ter durante todo o ciclo processos em que há oxidação, ou seja, perda de elétrons, redução, né, desses elétrons para o meio, e também vou ter um processo em que há uma redução, um ganho de elétrons. Então, vou ter perda de elétrons e ganho de elétrons em todo o processo, tá? Nessa ideia de perda e ganho de elétrons, eu vou ter uma alteração nos compostos nitrogenados ali. Aí eu posso ter a questão do nitrogênio puro, do NO3, NO2, vai haver essa variação. Então, né? Você está entrando nessa parte, naquela etapa que eu digo que a amônia vira nitrito, que vira nitrato, Isso. Que na biologia isso é o processo de nitrificação, que acontece através de bactérias nitrificantes, Massa. né? Então, as nitrosomas
nitrosomas, né? São as bactérias que estão lá fazendo essa transformação. E, Neto, eu não sei se você sabe, mas absorver nitrito não rola. Não rola, né? né? Nitrato NO3, nitrito NO2 Isso. no processo. Então, as plantas absorvem o nitrato, né? Massa. E aí? Só que as plantas que absorveram. E como é que esse nitrogênio chega até mim? Comendo as plantas. Então, a gente, através da cadeia alimentar, né, outro assunto envolvido aí na parte de ecologia, que a gente consegue esse nitrato. Mas, Neto, como é que devolve? E aí, como é que gera essa devolução? Aí eu entro com outra bactéria, que é a bactéria desnitrificante, que ela vai pegar o nitrogênio e vai devolver o nitrogênio para a atmosfera. Aí o nitrogênio volta na sua forma gasosa, Exatamente. ou seja, com seu estado de oxidação igual a zero. Perfeito. Então, há uma variação de carga, aumento, redução, né? Aumento, redução, até que ele volte a ficar com o estado de oxidação equivalente a zero. E aí esse estado de oxidação não significa dizer, né, que ele não possa sofrer uma perda ou um ganho na natureza. Isso aí vai depender, quando ele é jogado na natureza, ele pode interagir com outros gases e alterar esse estágio de oxidação quando ele realiza aquela ligação química. Aí vem outro conteúdo que pode ser atrelado ao ciclo nesse processo. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre ligações hoje, né? Não. Para ter Aí detalhes, já a fica gente tem que fazer coisa, o quê? né? É entrar lá no site da Passei Med, Fazer a né? sua Assistir matrícula, aula, assistir as aulas. né? Com aqueles precinhos maravilhosos, Show de nossos bola, planos. sensacional. Né? E Mas, Jana, lembrando, né, rapidinho aí, Neto, lembrando que a gente não manda estudar tudo. A gente manda estudar o que é essencial, o que é importante para o Enem. falar em essencial, Jana, poxa, que camisa massa. Gostou, Neto? Sensacional. Como é que faz para ter uma dessa? Você vai lá na loja Me Story. Tá cheio de descontos maravilhosos. Ah, eu lembrei. Mas eu tenho um cupom. Não, então eu lembrei do meu cupom, né? Meu cupom é Jana15. Poxa, quer ter camisas sensacionais como essa aqui, ó. Como essa que a professora tá usando? Poxa, Neto 15, Jana 15, cupom de desconto sensacionais no precinho gostosinho do azeite. E outra coisa, azeite. né? Já que eles vão passar para medicina, nada de como ir para a faculdade, né? Poxa, com a camisa já envolvendo sensacional. tudo, né? Que tá aí na medicina, vai a deslizando, luva, né? O coração e aí vai, né, galera? Então, é isso, Neto. Bom, quer saber mais sobre os ciclos? Acompanha a gente, né? Isso. Nossa rede social que é @passeimed.oficial. Chega mais, acompanha a gente, você vai aprender muito mais. Por sinal, eu gravei um vídeo bem rapidinho lá do ciclo do nitrogênio. Então, se você tiver... Senti inveja, né? senti inveja. Eu queria estar nesse vídeo. Tá lá, pra gente guardadinho, poder, né, pra galerinha que curtir nossas redes sociais. Show de bola. Jana, obrigado pela Neto, parceria. Valeu, muito foi bom massa. estar com você. Show de bola. Até a próxima. Né? Até Beijo, o próximo. galera. Pode passar. Valeu. Até mais, galera. Tchau, tchau. Sucesso, galera.